Um tema bastante presente no noticiário nacional é o orçamento público federal. Acaba sendo um gancho interessante para a gente discutir neste podcast o processo de construção do orçamento e sua importância para a gestão. E também compreender o papel do Tribunal de Contas no acompanhamento e fiscalização desse importante instrumento. Para ajudar a gente a entender melhor o tema, convidamos a analista do controle externo do TCE Ceará, Adriana Almeida. Ela foi instrutora do curso Introdução ao Orçamento Público, recentemente ofertado pelo Instituto Plácido Castelo, que é a escola de contas daqui do tribunal. Segundo a Adriana, o orçamento público é uma ferramenta indispensável a ser utilizada pelos administradores, contribui de maneira significativa para a gestão dos recursos públicos e, consequentemente, para o desenvolvimento dos estados e municípios. Quando se fala em orçamento, Carol, estamos nos referindo às receitas e às despesas. As receitas, por exemplo, representam as entradas aos cofres públicos, obtidas, por exemplo, através de cobrança de tributos, e no caso dos municípios, essas receitas se incluem nas transferências de valores, seja do governo federal ou estadual, previstas todas em lei. Já as despesas são os gastos para a manutenção dos serviços públicos, como saúde e educação, e a própria estrutura dos governos, além dos aplicados em investimentos, como na execução de obras públicas. É bom apontar que o orçamento se materializa em uma lei para um determinado período, em regra, 1 ano. Adriana, seja bem-vinda à Conexão Cidadão. Para construir e aplicar o orçamento público, são necessárias etapas de trabalho que formam um ciclo orçamentário. Como esse ciclo funciona e qual a sua duração? Olá, estou muito feliz pelo convite em participar do podcast Conexão Cidadão. O ciclo orçamentário é uma sequência de fases, de etapas que deverão ser cumpridas como parte do processo orçamentário. A primeira etapa é a etapa da elaboração, que é competência exclusiva do chefe do Poder Executivo. Cabe ao presidente, governador e aos prefeitos elaborarem suas propostas de LDO, LOA e PPA, que deverão ser encaminhadas para quem? Para o Poder Legislativo. Que aí começa a discussão, votação e aprovação de competência exclusiva do Poder Legislativo. Passadas essas duas fases, nós temos a fase da execução, que é a efetiva arrecadação das receitas e a efetiva realização das despesas. Após a fase da execução, nós temos a avaliação e controle, feita tanto pelos órgãos internos como pelos órgãos de controle externo, que seria o Poder Legislativo, auxiliado pelos Tribunais de Contas. Você citou nas suas respostas, Adriana, as chamadas leis orçamentárias, o PPA, a LDO e a LOA. Explica pra gente o que cada norma dessa é e qual a sua função na construção e execução do orçamento. Bem, gente, o Plano Plurianual, que é o PPA, é o instrumento legal de planejamento de maior alcance temporal no estabelecimento das prioridades e no direcionamento das ações do governo. Essa peça orçamentária tem por finalidade evitar a descontinuidade dos serviços públicos. A LDO é um instrumento de planejamento que realiza a conexão entre o plano estratégico das ações governamentais, o PPA, e o plano operacional, que é o orçamento anual, viabilizando assim a execução dos programas governamentais. É também a LDO que norteará a elaboração do primeiro ano do mandato do chefe do Poder Executivo. E, por fim, nós temos a Lei Orçamentária Anual, que é a LOA. É na LOA que o orçamento público no Brasil é materializado. É nessa peça orçamentária que estará estabelecida todas as receitas que o ente espera arrecadar e também todas as despesas que o ente espera realizar. E qual o papel dos tribunais de contas na fiscalização e controle dos orçamentos? Então, cabe ao Tribunal de Contas, gente, apreciar e julgar se os recursos públicos foram aplicados conforme previstos na LOA. Ou seja, o chefe do Poder Executivo, ele terá até 60 dias após a abertura da sessão legislativa para enviar suas prestações de contas para que o Tribunal de Contas possa apreciar e julgar. Adriana, muito obrigado pela sua participação. Vamos passar o microfone para Rodrigo Rodrigues, que vai trazer as últimas informações da semana, direto da redação. 95% dos gestores e servidores do Tribunal de Contas do Ceará concordam que é importante usar palavras mais conhecidas do público e evitar, sempre que possível, jargões e termos mais técnicos.
Sei que vocês estão pensando, nossa, o Rodrigo nem cumprimentou a gente e já tá com o número. Não é por maldade ou falta de educação, mas ir direto ao ponto neste caso ajuda na compreensão do que nós daqui desse lado estamos querendo compartilhar com você. E essa é também a percepção do Tribunal de Contas. A partir do questionário facilitando a compreensão de documentos públicos, aplicado em fevereiro desse ano com 94 gestores e servidores do TCE, verificou-se que 88% acredita que é relevante sim reduzir a quantidade de palavras dos documentos públicos. Do total, 79% afirma que tanto a administração pública quanto a sociedade, de um modo geral, seriam impactados positivamente por estas melhorias. A iniciativa do questionário é do Laboratório de Inovação em Controle, que faz parte do Instituto Plácido Castelo, a Escola de Contas do TCE. Os resultados foram anunciados em 24 de março em uma live organizada pelo Laboratório de Inovação em Controle e o IRIS, o Laboratório de Inovação e Dados do Governo do Ceará. Na ocasião, foram discutidas as principais ações do projeto Linguagem Simples e Direito Visual no TCE. Esse projeto foi iniciado no final de 2020 por meio de um termo de cooperação, o que formalizou a parceria entre a Casa Civil do Governo do Ceará e o TCE. E para ter ideia de como a aplicação do questionário é importante, vamos agora a alguns dados. O levantamento indicou que 48% dos participantes nunca ouviu falar de iniciativas de linguagem simples, que é justamente esse conjunto de técnicas que facilita a compreensão do público em geral. Além disso, 58% não conhecia iniciativas de inovação jurídica do governo. Com os dados em mãos, o objetivo é transformar a linguagem dos documentos, adotar o uso de recursos alternativos e, por fim, reduzir a quantidade de texto dos documentos produzidos. Para fazer isso, o IPC, por meio do Laboratório de Inovação e Controle, irá realizar encontros de sensibilização e oficinas de inovação em linguagem no setor público e de direito visual, além de formar um grupo de trabalho de simplificação de documentos. E todas essas ações visam tornar o conhecimento cada vez mais acessível para que você entenda e faça parte das ações do tribunal. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima semana. Essa foi mais uma edição do Conexão Cidadão, podcast oficial do TCE Ceará. A produção é da Assessoria de Comunicação. Então, até a próxima. Até o próximo episódio.